porque agora o assunto é com a bicharada. Deixa eu sentar aqui, porque o Bart vai me fazer companhia nessa entrevista. Se você tem pet aí na sua casa, então essa conversa é para você, tá? Cada vez mais tutores estão trocando a ração tradicional por uma alimentação mais natural para os bichinhos. Mas será, deixa eu largar aqui, será que é a melhor escolha? Tem coisa que pode, muita coisa que não pode e também tem muita dúvida pelo caminho. Para ajudar a gente a entender melhor esse assunto, sem complicação, eu recebo o médico veterinário Marcelo Guzella e o Bart, que vai dar esse apoio moral aqui para a gente saber que tipo de alimentação podem ser dadas para os pets. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada por essa surpresa maravilhosa. O Bart não é seu, né? Não, o Bart ele é um paciente meu, né? Eles são amigos também, os clientes, mas ele é um paciente meu, eu atendo ele. Que delícia. Agora vamos direto ao ponto, então, pessoal que está nos acompanhando. Comida natural é uma boa ideia para os pets? Sim, na verdade hoje a gente sabe que a alimentação de verdade, a alimentação natural, é até superior a muitos produtos industrializados, como algumas rações de baixa qualidade. Doutor, assim, uma dúvida que muita gente tem é, eu já dou ração para o meu pet. Posso intercalar ou equilibrar junto com a alimentação natural? Pode, na verdade deve, porque os alimentos naturais vão trazer benefícios que a ração não tem, como mais umidade, outras fibras, outros vitaminas, ingredientes aí que vai ajudar na alimentação desse pet. Tá, muita gente acha que, assim, arroz e frango é uma boa opção, né? Que é o mais seguro. São boas opções? Na verdade, não. Diferente de nós, seres humanos, eles têm muito processo alérgico, muita alergia com o frango. Então, quando a gente fala de um ingrediente a mais na alimentação, pensa nas frutas, nos vegetais e não necessariamente aí nos carboidratos como o arroz ou o frango, por exemplo. Olha só, então assim, para deixar ainda mais claro para você que está nos acompanhando, o doutor enviou algumas sugestões para a gente e vai comentar. Porque tem alguns alimentos que são bacanas para você dar para o seu cãozinho. Olha só. Põe na tela, Fabinho, por favor. Vamos lá. O frango e a cenoura é o que a gente tem de mais alérgico para os nossos animais e é o que a maioria das pessoas dão. Então a gente prefere evitar. Porém, uma coisa que é sensacional, que as pessoas têm medo e não precisam, é o ovo cozido, por exemplo. Tá? É um alimento rico em proteína, como a albumina, rico em gorduras boas, vai ajudar na pele e as pessoas não precisam ter medo, que é um alimento maravilhoso. Mas por que só a gema? A gema, na verdade, para animais que precisam melhorar a questão da pele por conta das gorduras boas. E interfere também na pelagem? Muito. Um dos problemas que a gente tem de pelagem é a baixa quantidade de gordura, gorduras ruins na alimentação e de algumas rações mais de baixa qualidade. E a gente oferece uma gordura de boa qualidade como se reflete, então, se reflete num pelo bonito. Olha só, o caso do Bart, né? Esse pelo loiro, lustroso, bonito, aí reflexo da alimentação. O Bart come de tudo? Sim, ele come ração, mas ele também ganha frutas em grande quantidade. Ele come muita melancia, muito melão. Come ovo também, tá? E come iogurte, são os extras que ele ganha. Isso não se reflete também nas fezes dos animais? Muito. O iogurte natural, que é o mesmo que a gente come, né? Ele é rico em probióticos e ajuda muito no intestino animal. Então, aquele animal que sofre com problema intestinal, o iogurte é uma boa opção. Porque quem tem pet em casa se preocupa com isso, com o cheiro, se vai mudar, se ele vai ficar mais a textura, se vai ficar mais mole, mais duro. Como que lida com isso quem mora em apartamento? Então, na verdade, melhora a questão do cheiro, não fica com cheiro ruim e a quantidade é até menor, porque o alimento é mais bem digerido, não precisa ter medo. Vai ter medo se utilizar alimentos que não são balanceados, cheio de tempero, por exemplo. Aí você vai com certeza trazer um problema. Perfeito. Tem mais dicas ali ainda nesse quadro dos cachorros? O verão já passou, mas ainda é possível também dar picolé, né? Olha só. Justamente, a ideia do picolé é muito boa, porque você pode pegar, como eu falei, frutas como melancia, melão, fazer um suco disso, obviamente, sem açúcar, colocar nas forminhas de gelo, com pedaços de maçã, então o animal vai se divertir, vai aproveitar essa quantidade de água que tem e essas vitaminas também, e aí ainda vai ajudar a aliviar o calor, porque vale lembrar que eles trocam calor pela língua. É uma preocupação que muitos tutores têm com pets de pelagem grande, né? De refrescar. Então, através do picolé pode ser uma alternativa. Agora, eu fiquei surpresa com chá de camomila.
Justamente, hoje em dia a gente vive uma crise de ansiedade e os animais não é diferente, né? Em vez de a gente ficar utilizando medicamentos para acalmar, um chá de camomila pode ser no lugar da água, pode ser também como um picolé, vai ajudar eles a ficarem mais calmos também. Ele tá se espiando lá no vídeo, ó. Você é muito fotogênico também, cara. E eu fico feliz quando o convidado fica à vontade, sabe, doutor? Ó, ele tá extremamente à vontade aqui no estúdio. Vamos para os gatinhos, então? O que a gente pode dar para os gatinhos, Fabinho? Põe na tela. Para os gatos, preferencialmente só a gema mesmo e pode ser até a gema crua. Porque o gato, ele é um felino, assim como a gente estava vendo as pumas aqui antes da reportagem, e eles podem se alimentar desse ingrediente sem precisar cozinhar, diferente dos cães. Então, tu pode dar uma gema crua, eles adoram lamber aquela geminha, fica lambendo ali. Não mistura com nada, só põe no potinho a gema, mas é importante ficar atento também se ele não comeu ali, depois tirar, né? Isso, na verdade, assim como a gente sentou ali, deu 5, 10 minutos, comeu, não comeu, tem que tirar para não vir mosca, não vir outros insetos, né? Doutor, muita gente dá para os gatinhos aqueles sachês. Certo. Aí eu, no começo, não dei. Depois os meus não aceitam mais. Então, assim, a gente também cria hábitos nos gatinhos, nos pets. Uma vez que deu o ovo um dia e depois não quer mais dar ou quer parar de dar, como que administra isso? Acaba interferindo na alimentação deles? Na verdade, o gato, ele se adapta muito à textura do alimento. Então, quanto maior a diversidade dos alimentos que a gente der, mais ele vai aceitar ao longo da vida. Quando ele só come uma coisa, ele não aceita as outras. Por isso que é interessante a gente dar desde novinho fruta, dá a gema, então dá o sachê, que é rico em água, porque isso ajuda na saúde dos rins dele. Então, quanto mais ingrediente, mais alimentos diferentes, mais eles vão aceitar. Boa essa deixa, porque muita gente se preocupa com o sachê por ter sódio, ser muito salgado, mas a função justamente é provocar sede também. Na verdade, o sachê ele é muito rico em água, então ele vai trazer o benefício que a ração não tem. A ração é seca. E o animal na natureza, ele se alimentava de caça, né? Que é um alimento que é carne e rico em água. Então, o sachê ele traz esse benefício da água, sim, diferente da ração. Perfeito. Tem mais elementos ali nessa lista que o doutor passou que me chamou a atenção. Erva de gato, que o nome comercial que a gente conhece é o catnip, né? Perfeito. Mas é erva de gato que dá para plantar, dá para ter um vasinho em casa Isso. também. Tem para vender o catnip. O catnip, para a maioria dos gatos, ele funciona, ele deixa o animal levemente relaxado, tá? Alguns gatos são imunes, não funciona, tem que testar. Só que uma alternativa barata para quem está em casa é o orégano. Me chamou muito a atenção. O orégano ele tem uma substância muito parecida e que se você pegar em casa e jogar um pouquinho no chão, o gato já começa a rolar em cima, começa a ter aquele momento, vamos dizer assim, de descompressão. Mas é o orégano seco? Pode ser, né? Criado em apartamento, conhece só orégano seco ou é o orégano verdinho? Os dois. O orégano verdinho ele pode comer, se você tiver plantado em casa não tem problema nenhum, mas o orégano seco para você jogar num brinquedinho ou no chão para ele rolar e ter esse momento de descompressão aí pode fazer, não tem problema. Voltando só para os cães, o Jean estava comentando aqui no meu ouvido que o cachorro dele tem comido grama e vomitado. Isso significa alguma coisa? É um alerta? Se isso é um evento isolado, é um alerta, sim. Porque esse animal pode estar com problema gastrointestinal, então um problema no estômago, ou às vezes uma gastrite, uma coisa que está incomodando. E eles fazem isso na natureza, essas fibras, para poder vomitar e resolver o problema. Porém, tem animais que pegam um hábito e fazem isso todo dia apenas por fazer. Então, o sinal de alerta é, meu cão nunca fez isso, está fazendo agora, preciso me preocupar. E está vomitando. E está vomitando. Tá, vamos voltar para os gatinhos, então, ali naquela listinha. Malte natural. Como seria essa mistura de óleo de coco e abóbora? Que tipo de abóbora? Todo mundo que tem gato em casa sofre com bola de pelo, né? Sim. Então, vai lá, o gatinho se lambe, se limpa, faz bola de pelo e acaba regurgitando isso, às vezes, num sofá, independente. E a gente utiliza alguns ingredientes que ajudam ele a eliminar de forma melhor. Então, a mistura do óleo de coco com a abóbora, ela é importante porque o óleo de coco ele vai servir de gordura, então fazer com que essa pelagem flua pelo trato gastrointestinal e possa sair. E a abóbora vai trazer fibras solúveis e insolúveis, que junto com os pelos vai ser mais fácil de eliminar. Abóbora cozida? Abóbora cozida daí. Aquela abóbora laranja, Isso né? mesmo. Uhum. Perfeito. Fabinho, volta a tela de novo, por favor. Grama, então, pode também, né? Desde que seja um hábito, que ele não esteja vomitando, alpiste e o iogurte natural também. Me chamou a atenção. O alpiste pro gatinho é aquele que tem para vender nas lojas agropecuárias, ou você mesmo pode plantar em casa, então vai crescendo aquela graminha do alpiste, isso pode deixar o gato comer, que ajuda também no controle de bola de pelos, por conta das fibras. E o iogurte natural, o gatinho também adora, é outra fonte de hidratação que vai ajudar nos rins e melhora a questão do intestino por conta dos probióticos. Maravilha.
tá achando que a gente só vai falar de cão e gato, a gente também pensou nas calopsitas, que a gente sabe que muita gente tem calopsita. O que pode, doutor? Então, as verduras, né, e nada disso para calopsita precisa ser cozido, então as verduras como couve, espinafre, os legumes frescos como abobrinha e fruta também, como mamão, que é excelente para elas. Né? Pimentão, doutor? Um pouquinho, não tem problema. Pimentão verde, vermelho, tanto faz Tanto o pimentão. faz, é. Tá. O que vai lembrar que nada disso em exagero, mas o principal ponto para mim das calopsitas, que é onde a gente acha que está ajudando e acaba atrapalhando, é o excesso de sementes ricas em gordura, né? Como o girassol. Que tá ali na tela. Vamos voltar para a tela, Fabinho, então? Olha só, excesso de semente de girassol, que é muito tentador e é muito comum, você encontra nas agropecuárias, assim, uma mistura, inclusive um mix de sementes, né? E as frutas também. Como que elas contribuem? As frutas elas vão contribuir principalmente nessa hidratação, então na questão da hidratação de todo o trato gastrointestinal dos rins, e pela fonte de vitamina. São variadas fontes de vitamina que vão ajudar esse animal a ter uma pelagem mais bonita, né, as penas mais bonitas, um bico mais saudável também. Tudo que indício a calopsita pode dar que não está sendo bem alimentada ou que... que está faltando algum nutriente, alteração nas fezes, o bico descamando, alguma unha caindo, ou mesmo caindo penas sem aviso, né? Ah, tá perdendo pena, alguma coisa assim. Isso pode ser um sinal de aviso. Tá certo. A produção também recebeu uma pergunta. Jean, coloca na tela pra gente. Cachorro Shih Tzu pode comer alimentos naturais? Quais? A Roseli está perguntando. Pode, dar preferência para a introdução sempre para as frutas e vegetais. Então vamos aos exemplos, os melhores. Maçã, melancia, melão, mamão, tá? E em relação às verduras, abobrinha, abóbora, cenoura. O que não pode de jeito nenhum? O que não pode de jeito nenhum é uva e carambola. Isso a gente não pode. Alerta importantíssimo. E chocolate também não, E chocolate também. É porque pode parecer óbvio, mas tem gente que gosta de agradar o bichinho e às vezes, né, deixa ali cair um pedacinho. Às vezes é isso que pode comprometer a qualidade e a saúde, né? Porque uma das coisas que os médicos veterinários sempre dizem é invista na qualidade dos alimentos, que aí você vai economizar com a saúde. Vale para o ser humano, vale para o animal também, Perfeitamente. Né? O problema do chocolate é que o chocolate tem uma substância que pode ser tóxica para a parte neurológica, levar o animal à morte. Diferente da gente, a gente metaboliza essa substância que é a teobromina de uma forma muito tranquila e os cães não. Além disso, pequena quantidade pode dar diarreia, pode trazer outros problemas. Então, investir na alimentação natural com certeza vai economizar muito lá na frente com questão de saúde. É porque, assim, a gente criou uma cultura de usar muito a ração, mas a alimentação natural também é bem-vinda. Eu vou utilizar a frase que um colega veterinário me passou, apesar de eu trabalhar com alimentação natural, ele falou que o médico veterinário é o único profissional de saúde que indica um alimento industrializado em vez de indicar os alimentos naturais, que hoje é o que a gente está fazendo aqui. Olha, é uma fala assim bastante contundente e é para a gente refletir também, né? Quero agradecer muito a sua presença, pedir para deixar o Bart, pode? Com certeza. Diz que a gente sequestrou ele. Porque assim, hoje eu entendi na prática o impacto que a visita de um animal faz num hospital, por exemplo. Por onde o Bart passou aqui na TV, todo mundo se derreteu, todo mundo trouxe. Então assim, deu vontade de ter um Golden só para sair passear com ele, para ver o impacto, a alegria que ele traz. Agradeço a tutora dele também. Pode deixar. O doutor comentou que ela queria mandar até a mochilinha, mas não trouxe, né? Mas, muito obrigada pela entrevista, pela explicação. E eu vou arranjar outras pautas para vocês voltarem. Agradeço muito a oportunidade e podemos falar sim. Eles ajudam muito no controle de depressão. Eu tenho certeza disso.